Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Essa semana fizemos alguns vídeos falando sobre como é o mundo das empresas intramuros. O que acontece dentro das empresas? Essa é uma grande questão que, se você não teve experiência, não teve oportunidade de trabalhar numa grande empresa, muito provavelmente esse é um universo totalmente desconhecido para você. Então é importante a gente refletir o que acontece dentro das empresas. O que acontece lá tem algum tipo de correlação com o sobe e desce das ações na Bolsa de Valores? O dia a dia da Bolsa de Valores é uma preocupação para os dirigentes das empresas? O que eles estão pensando no dia a dia? Como se dá o processo das organizações? O que discutem? O que fazem? Quais são os seus planos? Enfim, como é o cotidiano de uma empresa? Nós precisamos tentar entender isso e, por isso, eu tive a ideia de criar essa série. Como desvendar o que acontece dentro das empresas. Isso é importante. Se você não assistiu a essa série de vídeos, foram 5 vídeos, se você não assistiu, eu sugiro que você vá lá maratonar esses vídeos esse final de semana. Importante porque, se você não entender a dinâmica empresarial, você vai fazer uma espécie de voo cego dentro da Bolsa de Valores. Você não vai saber o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, não vai saber o que fazer. Este é o convite para o desastre. Em se tratando de Bolsa de Valores, o desastre seu. Desastre seu. Porque a tendência é que você, por falta de conhecimento, se machuque na bolsa e perca o seu dinheiro. Dinheiro, provavelmente, oriundo do seu trabalho, do seu esforço, do patrimônio que você acumulou durante o desenvolver de sua vida. Então você precisa respeitar o dinheiro. Warren Buffett costuma dizer que o dinheiro não aceita desaforo. Trate ele bem. Trate ele bem, porque ele não aceita desaforo. Ou seja, nós precisamos saber muito bem o que fazer com cada real, com cada dólar que a gente tem. Essa é a ideia central que a gente precisa desenvolver. Essa é a mentalidade que a gente precisa construir. Se nós soubermos fazer isso, nós estaremos caminhando muito bem na bolsa. Estaremos conseguindo estruturar um pensamento lógico, um racional, que vai nos permitir, ao longo dos anos, performar bem na bolsa e obter sucesso. É um exercício cotidiano e o investimento que você precisa fazer é o investimento no seu conhecimento. Você precisa investir em conhecimento. E eu quero dizer a vocês que vocês estão tendo uma excelente sorte na vida, uma excelente oportunidade, que é estar aqui neste canal. Eu nunca tive isso que vocês estão tendo. Nunca tive. Eu não tive nenhum grande investidor que me desse a mão e me dissesse: olha, vá por aqui, não faça isso, isso não vai funcionar. Trabalhe o seu emocional, se autoconheça, desenvolva a inteligência emocional, o equilíbrio emocional, estude as empresas, não seja afoito, não fique entrando e saindo de ações, não diversifique à luz do que é dito aí no mercado, escolha poucas e boas empresas. Quer investir? Invista na bolsa, nada de fundo imobiliário, nada de CDB, de renda fixa. Foque na bolsa, mas saiba trilhar o caminho correto. Siga as pessoas que tiveram sucesso. Eu nunca tive alguém que me dissesse isso.
Então vocês estão tendo essa oportunidade. E o canal Viver de Renda surgiu exatamente por isso. Porque eu vejo a dificuldade de muitas pessoas. Dificuldade de mentalidade. Não conseguem entender o que é a bolsa. E ficam reféns de bancos, de corretoras, de redes sociais, da internet. Não conseguem construir uma estratégia, não sabem para onde ir. E esse é o maior perigo que possa existir. Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a tendência é que você escolha sempre os caminhos errados. Então, muito cuidado, muita atenção. Dedique seu tempo para maratonar este canal. Eu, no seu lugar, faria isso. Maratonaria os mais de 700 vídeos já publicados aqui. Porque há muito conhecimento. Muita informação inteligente e útil, fruto da minha experiência. Para quem não me conhece, sou Cláudio Faleiro, formado em administração e consultor empresarial. 30 anos de vida dedicado ao mundo empresarial, prestando serviços ao universo corporativo e estudando ele para ser um bom consultor, para poder prestar serviço para grandes empresas nacionais e internacionais. 30 anos vivendo esse mundo, conhecendo a alta administração, trabalhando com a alta administração das empresas. 15 anos como investidor, erros e acertos. Erros e acertos. Foi batendo cabeça e aprendendo que eu fui me desenvolvendo no mercado financeiro. Toda essa experiência, toda essa trajetória está aqui compartilhada. Eu, no seu lugar, estaria maratonando diariamente 3, 4, 5 vídeos. Porque isso aqui é uma espécie de um grande curso que você tem a oportunidade de fazer para desenvolver sua educação financeira, sua capacidade de investimento, seu equilíbrio emocional, desenvolver sua carreira profissional. Se você for empreender, ter noções essenciais para ter sucesso no empreendedorismo. Enfim, não falta aqui qualidade de conhecimento para vocês. Gostando dos vídeos? Deixa o like, compartilhe. Por quê? Porque isso faz o canal crescer e chegar a mais pessoas. Estamos no domingo fazendo o nosso resumo semanal da Oi. E o que vamos destacar nesse dia de hoje? Falamos essa semana sobre as empresas, o estar dentro das empresas, como é que funciona isso. Dentro desse cenário que a gente descortinou para vocês, de como é a dinâmica dentro das empresas, que a grande maioria das pessoas não conhece, não tem acesso, nós procuramos aqui exemplificar o papel do líder. Por falar em líder, nesse domingo a gente vai resumir um pouco nesse vídeo de agora o papel do líder da Oi. E aí eu resgato suas últimas entrevistas para que a gente preste atenção sobre o que ele falou. Porque o que o líder fala é muito importante. Se você está investindo em uma empresa, você tem que escutá-lo. Precisa escutá-lo. Então vamos lá. O Rodrigo Abreu deu 3 entrevistas recentes e o contexto do que ele falou, basicamente, eu destaco os seguintes pontos. Em primeiro lugar, sobre a venda da Oi Imóvel. Ele considera indispensável que a venda seja aprovada pela Anatel e pelo CAD. Indispensável. O sucesso dos passos seguintes depende disso. Ela traz dinheiro para a empresa e isso é indispensável para a estratégia elaborada em 2020 para que essa estratégia dê certo, dê os resultados esperados. Ele destacou que a Oi está encerrando a sua recuperação judicial, está encerrando sua recuperação judicial. Uma recuperação judicial que quando começou, a Oi tinha uma dívida de 65 bilhões de reais. 65 bilhões de reais. E a recuperação judicial, para quem não sabe, é uma ferramenta utilizada pelas empresas, é um instrumento utilizado pelas empresas para evitar a falência. É um passo que antecede a decretação de falência. As empresas pedem recuperação judicial para se proteger
para conseguir condições favoráveis de proteção da justiça, para que ela possa se reorganizar e assim negociar com os credores um plano de recuperação, um plano estratégico que permita ela liquidar suas dívidas e ter sustentabilidade no curto, médio e longo prazo. Isso é uma recuperação judicial. Das empresas que entram, 82% morrem nesse processo. Apenas 18% sobrevivem. Estamos vendo a livraria Saraiva muito próxima de sua decretação de falência. Muito próxima. Porque não está conseguindo encontrar soluções para o problema de sua dívida. O Rodrigo Abreu ele destacou que o plano de reestruturação da empresa buscou focar em duas questões essenciais. Uma era resolver a dívida. A outra era garantir a vida após a equacionalização dessa dívida. Então, você tem um objetivo imediato, que é resolver essa dívida que era astronômica, 65 bilhões de reais, parecia impagável para muitos. Esse é um objetivo urgente, né? E do outro lado, eu preciso pagar essa dívida, mas eu preciso me manter viável para depois. Porque se eu apenas vender os ativos que eu tenho e pagar a dívida e não construir uma estratégia para o futuro, eu apenas vou fazer, na recuperação judicial, uma liquidação de patrimônio. Vou fazer uma grande liquidação de ativos, vou pagar os meus credores, mas acabou, a vida acabou, não é? Eu não tenho mais nenhuma esperança para o dia que concluir o pagamento das dívidas. Então é muito importante a empresa tentar, ao mesmo tempo, liquidar suas dívidas, mas ao mesmo tempo estar construindo o seu futuro. Porque senão a vida acaba. A vida acaba. A recuperação judicial acaba sendo uma liquidação. O Rodrigo Abreu chama a atenção disso, de que todo o esforço foi de reposicionar a empresa. Ou seja, aquela empresa que chegou a ter uma dívida de 65 bilhões de reais, teve porque seguiu caminhos errados, fez opções estratégicas erradas, alavancou-se para se tornar um grande player internacional, teve sonhos megalomaníacos, endividou-se demais para bancar este sonho e, ao mesmo tempo, investiu em áreas que estavam perdendo tempo, perdendo o time para a transformação tecnológica que estava acontecendo no mundo. A empresa investiu no negócio de voz, endividou-se para fazer crescer o negócio de voz e o mundo estava se transformando nessa caminhada onde a voz estava exatamente declinando enquanto negócio. Com o advento do WhatsApp, os ganhos de telefonia começaram a declinar. Qual foi a ideia do Rodrigo Abreu? O Rodrigo Abreu vem da área de tecnologia, foi presidente da gigante Cisco, norte-americana. Então ele disse, olha, eu preciso reposicionar. Ele percebeu que a empresa tinha um grande ativo, a fibra ótica, já expandida desde os anos 2000, do início dos anos 2000, um pouco antes, um pouco depois, nesse período de tempo, foi quando a Oi lançou a sua infraestrutura de fibra. E essa infraestrutura de fibra não havia sido monetizada. E o Rodrigo Abreu percebeu que era hora
de dar essa virada, de utilizar esse ativo que estava adormecido na empresa. Então ele resolve focar em fibra ótica, cujo grande investimento já havia sido feito na infraestrutura, e resolveu investir em tecnologia, trazendo o seu DNA, trazendo o seu histórico enquanto gestor e dando uma virada na Oi. A Oi, portanto, deixa de ser uma empresa de voz, passa a ser uma empresa de fibra ótica, de conectividade, de ultra velocidade e de tecnologia. Essa é a transformação. Transformação é essa que muitos não entendem, muitos não conseguem perceber, muitos não conseguem entender. Há um racional muito diminuto por parte das pessoas do mercado, das pessoas que investem, salvo os investidores qualificados são aptos a entender esse tipo de coisa. A grande parte da massa que investe é absolutamente desqualificada, despreparada. Essa é a verdade. Aqui no Brasil, essa é a verdade. Então não consegue interpretar essas transformações. Aqui a gente convida você a entender o mundo empresarial, a dinâmica empresarial, o poder dessas transformações, o papel da liderança. Tudo isso a gente procura trazer aqui para que vocês entendam. É um processo, é um caminhar, não é fácil, eu sei. Para mim, que vivi dentro de empresas, é algo, vamos dizer assim, mais tranquilo. Sei que para muitos isso não é uma realidade. Mas justamente por isso o canal Viver de Renda é uma grande oportunidade para você estar assistindo os vídeos e fortalecendo esse entendimento. Isso ficando mais claro na sua mente e você começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Muito bem. A capilaridade da Oi, segundo o Rodrigo Abreu, nos permite, diz ele, estar em todo o Brasil. Em 2024 vamos ter uma receita de 15,5 bilhões de reais, mais os dividendos que a Vital vai pagar para a nova Oi. Então 15,5 bilhões de faturamento em 2024, essa é a expectativa da direção da Oi, mais os dividendos que a Vital vai pagar para ela. Lembrando que a Vital é uma empresa da Oi e do BTG. Da Oi e do BTG. Na Vital estão 400 mil quilômetros de fibra ótica e mais 26.600 quilômetros de cabos submarinos. Isso é a Vital. Está avaliada no leilão em 22,3 bilhões. Foi avaliada, portanto, acima do valor mínimo esperado pela Oi, que era de 20 bilhões. O BTG foi o sócio que a Oi escolheu, embora tenha levado a questão a leilão, porque precisava, por estar em recuperação judicial, fazer qualquer movimento de venda, de participação de ações ou venda de ativos mediante leilão judicial. Mas se assim não fosse, a Oi teria chamado o BTG para essa sociedade. Porque o BTG sempre foi o sócio perfeito, o sócio dos sonhos. Óbvio que, como banco, ele procurou puxar o que fosse possível para o seu lado em termos de sociedade. Mas, a despeito disso, a Oi transfere a responsabilidade da gestão da Vital, antiga Infraco, para o BTG, que tem estrutura, equipe, expertise e inteligência empresarial para fazer essa empresa valorizar ao longo do tempo. A expectativa é que essa empresa de 22,3 bi possa estar avaliada em pelo menos, no final de 2024, em pelo menos 70 bilhões. Se assim for, a parte da Oi, 42,1%, que representa hoje 9,3 bilhões, vai estar valendo, ao final de 2024, 30 bilhões. 30 bilhões. Considerando o valor da Vital de 70 bi. Pode ser mais do que isso? Pode. Eu estou usando um múltiplo de 13 vezes o EBITDA
para projetar este valor de mercado da Vital. Pode ser mais do que isso, pode. Tem empresas de fibra, de infraestrutura, com múltiplos entre 15 e 20 vezes. Eu diria que eu estou sendo um conservador otimista. Um conservador otimista na minha projeção de 13 vezes. Existem empresas de 15 a 20 vezes pagando o múltiplo para definir o valor de mercado de uma empresa deste segmento. Vamos aguardar. Então veja, estamos num processo de transformação. É preciso entender isso. Mas para entender isso, gente, só com estudo. Porque se não estudar, vai ficar repetindo besteira. Porque o que eu mais vejo é gente falando bobagem. O que eu mais vejo é gente falando bobagem. Por falta de estudo, por falta de conhecimento, por falta de experiência. Experiência, que tipo de experiência? Experiência empresarial. Experiência empresarial. E aí não consegue enxergar a luz à sua frente. Continua cego, totalmente perdido. O Rodrigo Abreu evidenciou nessas entrevistas que essa transformação que a Oi está vivendo deixa a empresa mais leve, mais dinâmica e mais flexível. Tendo como foco desenvolver novos negócios. E novos negócios de quê? São vários. Vamos falar em breve aqui no próximo vídeo sobre isso, mas são vários. Negócios de educação, negócios de saúde, serviços financeiros, marketplace, segurança, energia solar, mobilidade. São muitas as possibilidades. Tudo isso em estudo, tudo isso em análise, tudo isso ainda em modelagem, ou seja, embrionário, mas com grande potencial explosivo. Muito bem. É importante lembrar que em 2019, quando apresentou o seu plano de desenvolvimento estratégico, onde a fibra foi colocada como carro-chefe da empresa, a fibra ótica, no primeiro trimestre de 2019, a Oi detinha apenas 4% de participação no mercado. 4%. Já no primeiro trimestre de 2021, a empresa alcançou 23% de participação de mercado. Esse é um crescimento incrível, extraordinário, que nos mostra o quê? A competência da gestão, a competência da liderança, a competência do trabalho sério que está sendo implementado. Aí a pessoa de fora não enxerga isso. Não vai enxergar nunca o valor da empresa. Porque não está entendendo isso. Não está entendendo. Vai ficar para trás, vai ficando para trás. Muito bem. A Oi já está se tornando a maior operadora de fibra do Brasil. Veremos nos próximos anos um processo de consolidação nesse mercado de fibra. Vão ter 3 ou 4 grandes empresas explorando a fibra ótica. 3 ou 4 grandes empresas. Novos fluxos de receita vão estar sendo criados em várias frentes possíveis. Falamos aqui de serviços de saúde, serviços financeiros, monitoramento residencial, marketplace, segurança, educação, logística. Tudo isso está sendo estudado pelas equipes da Oi, pelas equipes de inteligência da Oi. E tudo isso está e poderá se tornar excelentes negócios, startups, fintechs. Isso tudo está em processo de desenvolvimento. O Rodrigo Abreu tem repetido ultimamente que não há monotonia na Oi. Todo dia são muitos os desafios. Mas, ele destacou, nós estamos entregando o planejamento
estamos entregando o planejamento. O pessoal do RI me disse assim, estamos entregando mais do que foi planejado, mais do que foi prometido, né? E agora, o Rodrigo Abreu disse, estamos apenas esperando a aprovação das vendas da Oi Móvel e da parte da Vital para o BTG. Nossa expectativa é de fazer o encerramento oficial da recuperação judicial em março de 2022. E aí ele disse mais, a empresa já está com a cabeça no próximo plano estratégico, ou seja, a Oi já está vivendo 2022 a 2024. Esse é o novo momento da Oi. Enquanto a grande parte das pessoas aí estão ainda, será que a Anatel vai aprovar? Será que o CAD vai aprovar? A Oi não está mais preocupada com isso. A Oi está pensando e já está atuando em 2022, 23 e 24. Porque é isso que é o mundo empresarial. É planejar, definir objetivos macro, as prioridades, traçar as metas, os resultados e os prazos, os responsáveis para que estes resultados aconteçam, mobilizar equipes, definir indicadores e partir para a execução. Então a empresa está vivendo isso. Está vivendo isso. Essa é a realidade dentro da Oi. Percebe que isso não tem nada a ver com a cotação de R$1? Consegue entender isso? Disse na série Como Desvendar o Mundo das Empresas, né, que fiz agora recentemente, que você precisa assistir. Eu disse que não faz parte do cotidiano das empresas o que acontece na Bolsa. Não faz parte do dia a dia dos funcionários das empresas e não faz parte da cúpula, do dia a dia da cúpula. Isso eu lhes garanto porque eu estive dentro de empresas com ações na Bolsa. Isso não faz parte das conversas do diretor financeiro, do diretor de pessoal, do diretor de marketing, do presidente, do vice-presidente, do conselho de administração. A Bolsa não faz parte das preocupações das empresas. Porque as empresas estão focadas no seu planejamento e na sua execução. Ou seja, estão focadas no negócio, na sua atividade. Então, a Oi está focada em conectividade e tecnologia. É isso que está batendo na porta diariamente da empresa. São essas as preocupações do dia a dia dessas organizações. Entendam isso, porque muita gente acha que o sobe e desce da bolsa faz parte do dia a dia das empresas. Não faz. E afirmo isso, não faz. Muito bem. O Rodrigo Abreu ele também comentou que ele entende que não é simples compreender a Oi. Não é simples. E existe muito ruído. Muitas pessoas, diz o Rodrigo Abreu, muitas pessoas falam sobre o que não conhecem. Muitas pessoas falam sobre o que não conhecem. De novo, o Rodrigo Abreu diz, muita gente está falando coisas sem saber o que estão falando. Muita gente está falando coisas sem saber o que está falando. Deixou claro que ele trabalha com a crença na venda da Oi Móvel. Destacou que ainda há uma presença de pessoas físicas grande na Oi e que isso gera volatilidade por conta do despreparo das pessoas físicas. Disse que o patamar
de investidores, pessoas físicas, está na casa de 50% atualmente, 50%, então veja que teve uma queda, era algum tempo atrás 86%, caiu para 50%. Comentou que muitos fundos não entram em empresas em recuperação judicial, porque os estatutos não permitem, e que as pessoas físicas acabam se movendo por conta de ruídos. E eu acrescentaria aí, que uma empresa muito barata, abaixo de R$3, ela é sempre território fértil para os especuladores, que ficam manipulando os papéis e fazendo eles subirem, ora 4, 5, 6, 10% e depois cair. E eles ganham nesse movimento. Mas ele disse, o perfil acionário da Oi está mudando e vai continuar mudando. A grande mudança é quando a empresa sair da recuperação judicial. Sim, porque aí os fundos de investimento, os fundos de pensão, os investidores estrangeiros vão entrar com avidez nas ações da Oi. Os fundos de pensão estarão liberados, os fundos de investimento serão liberados para começar a fazer posições na Oi. Alguns ainda vão ter que esperar a entrada no índice da Bolsa de Valores. Outros já irão construindo posições. Mas o processo para entrar no índice da Bolsa também será rápido, no máximo 90 dias eu já vejo a Oi dentro do Ibovespa. Então, entre a saída da RJ e a entrada no índice, vai ser um período relativamente curto, onde vai se consolidar a entrada desses grandes players. E com isso, a gente vai ver uma mudança definitiva da base acionária. A minha expectativa, o cenário com que eu trabalho, é que no máximo 12% dos investidores da empresa serão pessoas físicas. 12%, não mais do que isso. Esse é o cenário com que eu trabalho. Muito bem. Vale dizer ainda, pegando aqui falas do Rodrigo Abreu, de que a Vital vai estar com um plano de investimentos de 30 bilhões de reais no período aí dos próximos 5 anos, 30 bilhões de reais, sendo que 6 bi por ano é o investimento. É isso que a gente tem que ter ideia, 6 bi por ano. Lembrando também que a Vital vai ressarcir a Oi pelaquela operação de debêntures de 2,5 bilhões. A Oi fez em nome da Infraco, em nome da Vital, e vai ser ressarcida por esta operação. O leilão do 5G já está marcado agora. E a gente precisa entender que o 5G, para existir, nas palavras do próprio Rodrigo Abreu, vai precisar da Oi, porque é essa fibra ótica que vai fazer a conexão entre as antenas do 5G, que estarão nos postes de iluminação. São pequenas antenas nos postes de iluminação que precisam de fibra ótica. Então, quem mais tem extensão de fibra no Brasil é a Oi. E a Vital, por ser uma empresa de rede neutra, porque essa foi a concepção que a Oi quis implementar, transformar a Vital numa empresa de rede neutra, foi uma estratégia criada pela Oi, ela vai poder atender e servir a outros tantos players. Então ela poderá estar disponibilizando a sua rede neutra para a TIM, para Claro, para Vivo e para outros provedores, que vão estar pagando a Vital por isso, pelo uso dessa rede neutra. O Rodrigo Abreu também chamou atenção para o processo de arbitragem. Esse processo é uma mediação para resolver um conflito, porque o contrato de concessão atual ele se tornou insustentável, ele é admitido pela Anatel desta forma. O equilíbrio econômico-financeiro foi quebrado há alguns anos já, e isso pode significar um crédito para a Oi na casa de 1 bilhão ou mais. Esse processo de arbitragem deve ir até o final de 2023. Vamos aguardar. Lembro também que a Oi, pela minha conversa com a RI da empresa, tem aí uma projeção de crédito tributário de 14 bilhões a receber, a amortizar na sua estrutura de pagamentos de impostos nos próximos anos.
vamos acompanhando. Bom, tudo isso a gente entra na reta final desse vídeo para dizer que todo o plano, segundo o Rodrigo Abreu, está sendo executado, foi executado para garantir não apenas a sobrevivência da empresa, mas para garantir condições de crescimento, condições de sustentabilidade no longo prazo. Tínhamos, disse ele, que fazer uma nova empresa. Tínhamos que fazer uma nova empresa. E é uma nova empresa que está saindo da recuperação judicial. Os diferenciais de uma empresa são essenciais para garantir o futuro. Nós temos a maior infraestrutura de fibra, 2 vezes mais que o segundo lugar. E isso precisava ser otimizado, precisa continuar sendo otimizado. Investimos muito durante a recuperação judicial. Vendemos muitos ativos, mais de 30 bilhões em ativos, mas também investimos muito. Investimos 15 bilhões nos últimos 2 anos. Sem investimentos nessa área, não se consegue ter êxitos, não se consegue transformar uma empresa, garantir a sua continuidade e o seu sucesso. Estamos deixando de ser uma empresa gigantesca e nos tornando uma empresa mais ágil, flexível, enxuta. Essa nova empresa estará muito focada em serviços, muito focada no cliente. O mundo está mais competitivo, é preciso entender para onde o mundo está indo e estar atento aos movimentos disruptivos que a tecnologia nos convida a enxergar a todo instante. Ele enfatizou que a separação das estruturas por unidades isoladas foi o que destravou o valor da empresa e permitiu que se pudesse arrecadar os recursos necessários para viabilizar o plano estratégico e a grande virada da empresa. Ele enfatizou a importância de ter foco, porque o sucesso depende de concentrar a atenção. Concentrar a atenção. Destacou algo que a gente tinha falado aqui há algum tempo atrás, numa dessas entrevistas, de que a energia solar pode se tornar, sim, um novo negócio para a Oi, disponibilizando energia excedente para pequenas e médias empresas. Nós falamos aqui num vídeo que quando a Oi tem uma meta de ter 32 usinas solares, que seria mais do que óbvio que além dela gerar energia para zerar o seu custo, ela também estaria tendo condições de disponibilizar os excedentes, provavelmente para pequenos e médios clientes. E é isso que vai acontecer, o próprio Rodrigo Abreu já adiantou que este é o caminho. Diante disso tudo, eu quero concluir dizendo que a Oi possui, além de tudo isso que a gente já falou, o que eu denomino de vantagem competitiva. Ou seja, ela tem essa extensão de fibra, que é uma grande vantagem. Mas outras podem buscar oferecer também uma estrutura de fibra. O que torna a Oi ainda diferente é que ela integra soluções digitais customizadas para cada cliente de forma muito particular. E essa integração de soluções digitais com a conectividade torna a Oi diferente dos seus concorrentes. Coloca a Oi no oceano azul. É isso que eu entendo, é isso que eu percebo. E isso também foi assunto da minha última conversa com o RI da Oi. De que sim, essa é uma vantagem competitiva, que isso dá à empresa uma grande oportunidade de avançar alguns quilômetros a mais na corrida à frente
da sua concorrência. Reflitam sobre tudo isso. Assistam esse vídeo de novo se necessário. Não deixem de assistir os vídeos que eu falei de como desvendar o mundo das empresas, o mundo empresarial. Entender essa dinâmica é essencial. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.